Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é sobre como ler e reter informações complexas. Uma situação muito comum é que estamos a ler um texto ou receber informações complexas, como orações largas, subordinadas e temas abstratos que o nosso cérebro não gosta tanto, porque o que ele quer é que sobrevivemos. E para não sobreviver, muitas vezes há que conservar energia. E para conservar energia, há que ser preguiçoso e fazer coisas úteis. E muitas vezes as informações abstratas não têm uma utilidade prática imediata, então o nosso cérebro pois não gosta tanto delas. O que podemos fazer para o nosso cérebro processar melhor estas coisas complexas? O que o nosso cérebro necessita muito é fazer conexões entre tudo. Então, como vamos fazer que o cérebro faça estas conexões entre todas estas informações complexas? Em primeiro lugar, antes de começar o tema que vamos a estudar, temos alguma informação prévia que nos ajude a ter um contexto ou uma ideia introdutória do que vamos a ler. Depois temos também que ler com propósito. Estamos a, essencialmente, analisar, atacar uma coisa difícil com muitas partes. Então temos que fazer perguntas tipo: qual é o propósito do texto? Que necessito obter do texto? Qual é o ponto principal? Quais são as ideias secundárias? Para que isto seja mais fácil, uma das coisas que se podem fazer é muito fácil, a singela, é ler o índice, os títulos e os subtítulos e todas as pequenas seções que pode ter o texto, porque assim vais a ter, antes de entrar diretamente no texto, vais a ter uma ideia muito geral sobre que coisas o texto vai contar-vos. O seguinte ponto é utilizar as próprias palavras para explicar os conceitos que o texto está a contar. Por exemplo, estamos a ler este texto, temos umas definições que são um bocadinho complexas, então vamos tentar simplificá-las o máximo possível e depois explicar com nossas palavras, da maneira mais singela possível, o que está a querer dizer estas definições. O seguinte ponto é fazer conexões ativas. Estamos a ler e se podemos conectar o que estamos a ler com coisas que já conhecemos ou com conceitos mais familiares a nós, o nosso cérebro vai ter muita mais facilidade para lembrar isso porque estamos fazendo paralelismos com coisas que já conhecemos. Então já não é informação abstrata totalmente nova, mas um complemento similar, paralelo a uma coisa que já conheço. O seguinte ponto que temos que fazer é transformar a leitura, que muitas vezes é uma atividade passiva, em uma atividade ativa. Como vamos fazer isso? Podemos utilizar anotações, especialmente em mão, porque não sei exatamente a ciência, mas muitos estudos dizem que escrever à mão é simplesmente melhor para a memória. Mas além de escrever os pontos principais à mão, também podemos criar perguntas sobre o texto e buscar como respondê-las. Qual é o objetivo do autor? O que está a querer dizer? Como está a dizer? Quais são os pontos a favor e em contra que está a comunicar sobre este tema? E também podemos falar em voz alta para reforçar a memória. Eu me lembro quando estava na escola secundária, tínhamos uma aula de empreendimento e era tão difícil porque, essencialmente, a professora queria que nós memorizáramos as características dos tipos de empresa. Então, o que eu fazia? Eu fingia na minha casa que era um político a convencer a gente de criar empresas. Então, eu dizia: porque a empresa limitada, unipessoal, tem estas características. E a verdade, ajudava muito para os exames. Então, falar em voz alta, assim, com um bocadinho de teátricas, pois pode também ser muito útil para lembrar e para entender o que estamos a dizer, porque não só no ato de escrever, mas quando estamos a falar em voz alta, com as teátricas, estamos também a pensar como estou a fazer e que estou a dizer, em que tom estou a utilizar, e isto tem também esse ponto de reflexão, porque às vezes quando estamos a falar, pois as palavras saem sozinhas e não estamos a pensar muito nelas até que já é demasiado tarde, mas ao escrever ou reflexionar com esta inclinação assim mais teatral, pois estamos a ter esse processo como na escritura de reflexão, que é: estou a escrever, estou a pensar sobre o que estou a escrever, não está saindo tão automaticamente, muitas vezes. Também se pode fazer escritura assim de flow de consciência, mas neste caso normalmente quando escrevemos estamos a reflexionar, então falar em voz alta é pensar que estás a ser uma personagem e com um tom certo, pois estás a fazer também um certo exercício de reflexão sobre o que estás a dizer. Isso ajuda a fazer conexões.
O último ponto que pode ajudar-nos muito com a leitura e compreensão de informações difíceis é consultar fontes diferentes, porque às vezes, pois, um texto está escrito ou as informações estão comunicadas de maneira um bocadinho complexa e difícil, mas normalmente, agora sobretudo com a internet, tem sempre alguém que o explica de maneira mais singela. Muitas vezes as explicações mais singelas não incluem toda a informação, mas podes ler estes, depois voltar por segunda ou terceira vez o texto e ver que, efetivamente, agora que entendo a estrutura principal, posso ir añadindo os detalhes e assim, pois, vão fazendo mais sentido. Eu só quero dizer, no último ponto, que isto leva muito tempo porque a aprendizagem leva tempo. Eu sei que são muito populares os vídeos de como aprender mais rápido, com mais produtividade, mais efetivamente. Não é que estas técnicas não funcionem, mas não podemos olvidar que aprender leva tempo. É normal gastar anos em aprender uma coisa até um nível alto e bom e fazer coisas de qualidade. As técnicas de produtividade podem ser boas, mas não tudo tem que ser ultra produtivo. Podemos necessitar mais tempo para fazer as coisas. Isso não é mau, porque literalmente gastar mais tempo fazendo coisas também dá-nos tempo, espaço para reflexionar sobre o que estamos a criar, a absorver, a comunicar e porquê, os motivos, as razões, o contexto. Isto é tudo por hoje. Gostaria muito de ler os seus comentários sobre o que pensam deste tema. E muito obrigada por ver o vídeo e até a próxima.